Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus com muita alegria. Com o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Ontem à noite não pudemos fazer a nossa live. Estava em uma cantata de Natal. Mas hoje à noite, às 8 da noite, iremos sim fazer a nossa live. A oração da manhã foi uma bênção. Estava 300 e quase 400 pessoas. Participaram muito bem. E agora eu quero falar sobre profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e na igreja. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, missionário. Nós temos as nossas lives, né? O nosso ministério profético, o nosso ministério de restauração, restaurando vidas. E é um ministério online em que nós temos dado estudos bíblicos, temos falado do amor de Deus, da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem curado, tem salvado, tem feito algo grande, algo grandioso, algo muito especial. Isto é muito importante, nós entendermos o plano da salvação, compreendermos que o amor de Deus alcança a todos. E quando eu abro o meu coração, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, o Senhor vem e faz morada. E temos aqui um estudo muito interessante, profeta, sacerdote e rei. E são temas fundamentais na Bíblia e temas e assuntos que nos trazem uma profundidade muito grande quando estudamos sobre esse assunto. De maneiras mais evidentes, esses temas aparecem primeiramente como os ofícios dos principais líderes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós observamos de uma forma muito específica, de uma forma muito esclarecida, falando sobre os profetas, os sacerdotes, reis, né? E no Novo Testamento nós vemos esses ofícios bem atuantes na vida da igreja. A igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja que somos nós. O Senhor Jesus fundou a sua igreja. E o que é que nós observamos aí? Os sacerdotes eram aqueles que, por meio de sacrifícios e outros aspectos da lei cerimonial, eles levavam o povo a aproximar-se de Deus e aproximavam o povo ao seu Deus. Os profetas eram aqueles que ouviam a palavra de Deus, né? E executavam a proclamação, falando sobre o juízo, sobre a edificação, como o povo deveria honrar a Deus, como o povo deveria obedecer a Deus. E o ofício do profeta era arrancar, destruir, mostrar ao povo o pecado, mostrar ao povo a iniquidade. Você pode compartilhar com outros aí, mostrar ao povo que eles deveriam ter uma mudança. E é muito interessante nós entendermos essas situações. E os reis eram os responsáveis por dirigir o povo de acordo com a lei de Deus, especificamente no aspecto civil. O povo de Israel era um povo com muitas regras, com muitas normas, né? E aí Deus levantou esses oficiais aí. Esses ofícios formam um triplex muito forte. No entanto, era uma preparação para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que foi escrito no Velho Testamento prenunciava a vinda do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos aqui a pregação, a preparação para a vinda de Jesus, que era o perfeito profeta, o sacerdócio, né? O sacerdote perfeito, o rei perfeito. O termo grego Cristo é o termo hebraico Messias, significa ungido. E
E o motivo do Senhor Jesus ser chamado de ungido é exatamente o fato que nele se reúne todos esses aspectos de perfeição. O sacerdócio levítico, ele não era perfeito, porque se fosse perfeito não haveria de um outro sacerdócio. Aí nós vemos no livro de Hebreus, falando sobre o perfeito sacerdócio, né? O perfeito sacerdote, o aspecto sacerdotal de Cristo, numa perfeição muito grande, sem pecado, né? E além de dizer a respeito dos ofícios do Antigo Testamento, e aos ofícios e à obra de Jesus. A obra de Jesus foi uma obra completa, porque foi uma obra redentora. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No entanto, no Velho Testamento não havia essa remissão perfeita. Porque os próprios sacerdotes, eles que ofereciam sacrifícios, eles eram imperfeitos, porque eram humanos. Apenas eram representantes de Deus, porém essa perfeição não estava no sacerdócio do Antigo Testamento, nos sacerdotes, né, ou no sacerdócio do Antigo Testamento. Aí nós vemos claramente a palavra do Senhor falando sobre isso, que o sacrifício de Jesus foi na realidade um sacrifício perfeito. Nós vemos aqui no capítulo 7 de Hebreus, porque este sacerdote, este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e os abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. Aqui no capítulo 7 de Hebreus está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. No capítulo 8 de Hebreus fala o antigo pacto, que era símbolo transitório, que Cristo é o mediador de um pacto melhor. Ora, o sumo sacerdote, ora, a suma de que temos é dito que temos um sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra de Deus da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que é necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Os que servem de exemplar é sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque representando-os, lhes diz: eis que verão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então vocês vejam que esse novo concerto, um concerto perfeitíssimo. Portanto, o sacerdócio do Antigo Testamento era um sacerdócio imperfeito. Muito obrigado a todos vocês que estão aí, se puderem compartilhar com outras pessoas. E além disso, nós observamos aí, aos ofícios do Antigo Testamento e aos ofícios e à obra de Jesus, esse tríplice ofício, profeta, sacerdote e rei. Interessante é que essas funções já eram responsabilidades dos homens naquela época, desde a criação, quando Adão e Eva tinham responsabilidade de obedecer, cultivar o jardim. Mandatos culturais, né? Trabalho real, social, casamentos, amizades,
sacerdotes, também um trabalho espiritual, que envolvia o sábado, a guarda do sábado, que é o dia do Senhor, que a Bíblia fala que o sábado é o dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor na realidade, mas nós vemos aí o sábado como um dia específico para descanso, né? E os cristãos, na realidade, eles trocaram o sábado pelo domingo, mas o dia do Senhor, na realidade, é o sábado. A Bíblia está muito clara quanto a isso. Eu sempre vi isso e eu não nego isso, nunca irei negar. Um último desenvolvimento desse conceito, que é mais lucubração útil do que é algo muito atraente, algo revelado nas Santas Escrituras, e nós vemos o que a palavra de Deus fala muito bem sobre isso. Os ofícios de profetas, sacerdotes e reis no Antigo Testamento, nós observamos aí 3 classes de pessoas que exerceram, né, que exerciam funções diferentes na nação teocrática dos israelitas. A teocracia, né, o governo de Deus, a administração de Deus, Deus aí presente na teocracia. E o profeta, que é a boca de Deus, né, falando ao povo. Podemos dizer que Moisés foi o primeiro e grande profeta. Aí nós vemos Abraão, capítulo 20, aí em Gênesis capítulo 20, versículo 7, e com ele Deus falava face a face, através da lei divina, através da doutrinação, através da orientação dos ensinamentos que ele transmitia ao povo, e o povo precisava obedecer. O que na realidade o povo era bem desobediente. E nós vemos aí o profeta é aquele que atua como mediador entre Deus e o povo. Como eu já falei aqui, com o ofício, esta semana eu falei sobre o profeta e o ministério profético. Porém, o que é que nós observamos? O profeta orientando, o profeta mostrando. E eu tenho um chamado profético. Deus me chamou aos 12 anos de idade. Sempre eu preguei a palavra do Senhor. Deus sempre me usou em revelações, em profecia. Eu preciso zelar por isso cada dia. Zelar porque é algo que não são todos profetas. A própria Bíblia diz, são todos profetas? Não. O que nós observamos no Novo Testamento, a atuação dos dons espirituais, e o dom de profecia é um deles. De maneiras que eu coloquei no meu Face, profeta Nelson Andrade Leão Valente. E alguém perguntou, por que você colocou sobre esse título aí? Eu até queria tirar, mas depois, não, na realidade, Deus me constituiu como um profeta, nas minhas limitações. Deus tem falado, Deus tem usado, Deus tem feito coisas grandes. A Nina está aí, que Deus abençoe. Nina, minha grande amiga, eu estou na casa dela, aqui em Foz do Iguaçu, a quem eu agradeço de coração. Então, gente, o ofício de profeta, bom dia, paz, está tudo bem por aí? Aqui está muito calor, Nina. E Deus, ele é perfeito, Deus, ele é grande, Deus, ele é soberano, e ele tem um chamado específico para cada pessoa, né? E que você obedeça ao chamado do Senhor. É interessante nós observarmos aí o profeta, que é aquele que é o mediador entre Deus e o povo, proclamando a vontade e o caráter de Deus ao seu povo. Gente, sabe o que nós observamos nos últimos tempos? Nós observamos pessoas que entregam profecias ou revelações para agradar o ego da pessoa. Isso não acontece comigo, tá? O que Deus me mostrar, eu falo, acredite quem acreditar, doe em quem doer, não estou nem aí, porque foi assim que o Senhor me chamou. E uma vez Deus falou, usando uma pessoa em profecia, falando comigo, disse, você quer fazer a minha vontade ou quer que eu abra a sepultura e leve você? Então, gente, para cada pessoa, Deus, ele usa de forma diferente. Eu prego muito a palavra, eu procuro pregar a palavra.
Eu não invento revelação. Aqui nesta live tem 30 pessoas que estão com problema. Por exemplo, tem 300 pessoas na live. Eu falo, tem 30 pessoas que estão com problema de coração. Entendeu? Eu acredito na revelação que Deus fala diretamente com a pessoa. Eu posso até dizer, olha, gente, aqui na live tem pessoas que estão assim, 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 assim. Entendeu? Mas Deus, ele fala diretamente. E você não precisa estar correndo atrás de profetas. Porque existem profetas e profetas. E alguns eles profetizam aquilo que eles querem. Se você der uma boa oferta para ele, aí ele vai te dar uma boa profecia. Comigo isso nunca colou e nem vai colar. Eu fiz uma live esses dias e falei sobre essas pessoas que ficam pedindo pix nas lives. E eu disse, não caiam nessa armadilha. Tá? Não caiam nessa armadilha. Se você conhece alguém, algum pastor que necessita de uma boa oferta para a construção de uma obra, você fala diretamente com ele, você vê o trabalho que ele está fazendo, mas não caiam nessa aberração, porque isso aí é tentar vender a fé, e a fé não se vende, é a mercadologia da fé. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, queridos, eu tenho recebido sim muito apoio de muitas pessoas. Eu fui missionário do Paraguai, inclusive ontem eu sonhei que eu estava lá no Paraguai fazendo missão, e Deus providenciou casas. Eu morei em casas sem pagar aluguel, aqui em Foz do Iguaçu também eu já morei em casas sem pagar aluguel. Mas por que isso aconteceu? Eu orei pela pessoa, Deus fez uma cura, e a pessoa disse assim, olha, eu vou te passar a uma casa e você não vai pagar aluguel. Eu sabia que eu pagava aluguel. E assim Deus é e Deus faz. Quando eu cheguei em Valparaíso, interior de São Paulo, em 2004, eu me lembro que Deus usou uma pessoa em profecia e disse, eu nunca tinha viajado de avião, e Deus disse, através daquela profeta, prepara as malas porque você vai viajar, vai voar nas asas de aço. Eu compreendi aquilo lá. Passados 8 dias, Deus usou alguém lá do Rio Grande do Norte, de Natal, e se comunicou comigo, descobriu meu telefone, pagou todas as minhas passagens. Passei 45 dias em Natal, quando Deus fez algo grandioso, fez algo fenomenal. Então eu acredito, né, isso que tem acontecido na minha vida vai acontecer, continuará acontecendo, mas eu não vou profetizar para agradar ninguém, tá? Eu vou dizer sim, precisa se converter, que eu também preciso me converter cada dia, tá? Eu também preciso me entregar cada dia ao Senhor e ver Deus agindo na minha vida, e que eu possa mudar cada dia, porque eu também tenho defeitos. Eu até sei quais são os meus defeitos. Eu peço a Deus para Ele me mostrar. Então, qualquer pessoa que estiver aí na live, não pense que eu vou passar a mão na cabeça de seu ninguém, tá? A amizade é uma coisa, e ser usado por Deus para mandar a pessoa se converter e tomar atitude, porque o verdadeiro profeta, ele quer ver a pessoa no céu, ok? E no céu não se entra com bagagem. Eu me lembro agora de uma revelação que uma irmã teve lá no Paraguai, lá em Caguaçu, era até uma brasileira, e aquela irmã, ela vivia uma vida que não era legal. E Deus revelou para ela sobre um trem muito grande, aquele trem dando a partida. Alguém está dizendo glória a Deus. Luna, você é de onde? Estão gostando da palavra que eu estou falando? Se não estiverem gostando também, amém. E aí aquele trem dava o último apito, abria-se o vagão, as pessoas estavam todas vestidas de branca, e a irmã estava com bagagens. Quando ela chega para entrar naquele trem, aí alguém falou para ela, aqui não se entra com bagagens. Ainda bem que deu tempo para deixar aquelas bagagens, ela entrar no trem, e disse que quando entrou no trem, ela jogou-se assim no assoalho do trem, aí o trem deu o último apito e entrou assim pelas nuvens. Então, meus queridos, o ministério profético é um ministério de edificação, de consolação, de exortação, de advertimento. O sacerdote é o ofício principal, né, o segundo ofício principal que aparece na história da nação de Israel.
que é o ofício sacerdotal. Na realidade, antes que houvesse nação, há o aparecimento do primeiro e maior, e no entanto, obscuro sacerdócio bíblico, Melquisedeque. E nós lemos aí. É em Arão que nós vamos ver o ofício ser desenvolvido, ser organizado como grande sacerdote, mas eram aquelas pessoas que eram consultadas, né, para passar a orientação, para passar a lei para o povo. O rei era o ofício real, não começou em Israel da mesma forma que os outros ofícios, os outros dois, mas em rebeldia a Deus, Deus havia legislado sobre o ofício real, em Deuteronômio 17, 14 a 20, mas foi num contexto de rebeldia, após o difícil período dos juízes, e que homens foram escolhidos, levantados, capacitados por Deus com o Espírito Santo, para que a nação de Israel, na realidade, tivesse uma grande orientação. Nós vemos aí que a nação pediu a Samuel: vês, já estás velho, os teus não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, e que tem, como tem todas as nações. E apesar de um mau início com Saul, enquanto os reis cumpriram, o que está em Deuteronômio 17, regulamentava tudo e transcorreu bem, mas foi quando se afastaram da lei de Deus que eles tiveram sérias consequências. Como eu já falei aqui na live, era um povo bem rebelde, era um povo bem desobediente, e nós precisamos entender essa rebeldia e não cairmos nas mesmas astúcias, né? Aí nós temos aí Jesus aparecendo no Novo Testamento com um tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. João Calvino popularizou a noção de Cristo como aquele que cumpre os 3 ofícios do Antigo Testamento. Aí nós vemos isso nas Institutas de Calvino. Desde então, muitos outros têm escrito sobre o assunto, mas nós devemos ver aí, notar a priori, o nome Cristo. E este nome aí que literalmente é ungido, né? Ele foi ungido para proclamar a liberdade aos cativos. Isaías capítulo 61 fala sobre o ministério de Cristo como ungido. Deixa eu ler aqui para vocês. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me chamou, Ele me constituiu, Ele me ungiu. Maravilha de Deus aí, falando sobre Jesus, sobre o ofício de Jesus, sobre o que Ele deveria fazer, o que atuava na vida dele, o que se passava na vida de Jesus. Ele proclamando liberdade aos cativos, Isaías 61, a salvação é proclamada, o título aqui: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de proclamem a justiça do Senhor. Serão chamados árvores de justiça. Aí está o ministério de Cristo, ungindo, proclamando, libertando, restaurando. Aí nós vemos isso aí profetizado no Velho Testamento, através do profeta Isaías, e tendo o seu cumprimento no Novo Testamento através do ofício ou dos ofícios de Jesus. E é interessante nós entendermos que o nosso mediador, chamado Cristo, foi chamado Cristo porque foi acima de toda a medida, ungido com o Espírito Santo e assim separado, plenamente revestido da glória de Deus,
para proclamar a liberdade aos cativos. E nós vemos em Cristo como profeta. Ele existe os ofícios de profeta, revelado na igreja, em todos os tempos, pelo seu Espírito, a palavra, a administração, a vontade de Deus sendo proclamado, o amor de Deus sendo proclamado. E como sacerdote, Cristo exerce o ofício de sacerdote, como mediador entre Deus e os homens, e Deus atuando na vida das pessoas, atuando de uma forma toda especial, atuando de uma forma maravilhosa. O único sacerdote da nossa confissão, o único mediador entre Deus e os homens, não há outro caminho. A Bíblia está muito clara, gente. Não é Maria, não é Nelson, não é Paulo, não é João, não é Mateus, não é Pedro, é Jesus. Ele é o único mediador. A Bíblia está clara quando fala, o único intercessor entre Deus e os homens. Eu não sei porque as pessoas procuram outros caminhos, porque a Bíblia está falando a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Maria, bem-aventurada, feliz, né? A mãe do Salvador. Inclusive agora nós estamos na época do Natal, em que as pessoas comemoram, fazem encenação. E às vezes eu fico até pensando até que ponto, né, essas encenações elas são agradáveis a Deus, porque a Bíblia fala sobre a idolatria, né? Fala sobre a idolatria. E até mesmo nas igrejas evangélicas que condenam a idolatria, mas a própria igreja evangélica pega lá uma boneca, um menino, e fazendo de conta que é Jesus, que é um símbolo, mas não passa de idolatria, né? Não adianta dizer que não está errado, porque está errado, é bonito, é lindo, é maravilhoso, é apenas uma encenação, mas a Bíblia proíbe sim a idolatria. Ah, você é muito radical. Não, jamais, não sou radical. Né? Eu também assisto as cantatas de Natal, que são lindas, que são maravilhosas, mas existe alguma coisa de paganismo misturado. Essa é a verdade. Sim ou não? Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu também não sou obrigado a concordar com você. E no Antigo Testamento nós vemos aí os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios. Eles também ofereciam orações e louvores a Deus em favor do seu povo. E ao agir assim, santificavam as pessoas, ou tornavam-nas aceitáveis à presença de Deus. Mas, na realidade, foi necessário a nova aliança. Esta é a nova aliança, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o Cristo perfeito. Deixa eu ver o que a Nina falou aí. Lindas palavras, ore por mim para que eu possa me converter todos os dias. Nina, a conversão ela vai acontecendo à medida que nós abrimos o nosso coração. Eu também preciso me converter todos os dias, tá? Ah, mas o senhor não é convertido? Eu sou convertido sim. Porém, existem algumas áreas da minha vida que eu também preciso. Ah, mas como o senhor pode falar isso? Porque eu sou homem imperfeito. Quando eu estou falando de homem imperfeito, eu estou falando de ser humano, entendeu? E outra coisa, o céu é melhor, tá? O céu é melhor. Nós vamos desfrutar o melhor na terra? Em parte sim, em parte não. O melhor da terra é você ter Jesus nas horas difíceis, nas horas de angústias, nas horas de dificuldades, aceitando ou não a vontade de Deus, porque nem sempre nós aceitamos. Mas o Senhor, Ele vai assim, sabe, esclarecendo a nossa mente através de sonhos. Uma coisa importante é nós lermos a Bíblia e é nós pedirmos, Senhor, me revela, eu preciso mudar nisso. Ah, mas eu sou assim, não mudo, gente, não existe isso, tá? Há um provérbio no mundo que fala que o pau que nasce torto não se endireita. Mas eu conheço o carpinteiro de Nazaré, que é Jesus, que endireita, né? Ele aplana, mas eu preciso abrir o meu coração. Ah, mas o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Gente, o fulano é o fulano, você é você. Quem está precisando de salvação é você. Quando eu digo você, eu estou falando assim no sentido geral. E nós precisamos abrir o nosso coração. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã.
E os cristãos no Velho Testamento, nós somos convocados para seguir os passos de Jesus Cristo. Nós somos nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real, propriedades do Senhor. Nem marquei a hora aqui, quanto tempo eu estou na live, porque geralmente 30 minutos, 40 minutos são suficientes. E nós estamos aí, queridos, na época da Nova Aliança. Profeta fala aquilo que Deus manda, somos chamados a exercer o papel de boca de Deus, de profeta do Senhor, ok? Sacerdotes do Senhor, o sacerdócio sacrifica. No Antigo Testamento a ordem era sacrificar um animal para derramamento de sangue, mas agora não precisa mais disso. É Jesus, tá? Ele uma vez por todas se ofereceu. Ele deu a vida dele por nós. Aí nós temos rei. Talvez o que soe mais estranho para nós é que devemos exercer o ofício de rei. E como devemos exercer nosso papel de rei? Dentre os principais objetivos de Deus na criação do homem é de domínio, tá? De autoridade, profeta, sacerdote e rei. E aí a possibilidade de você realmente se entregar a Deus, deixa Deus operar na tua vida, deixa Deus operar no teu ministério e exercer aquilo que Deus disse, ó, você agora é nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, com o objetivo, deixa eu ver aí, a maior escola de missão do Brasil. Igreja o quê? Igreja missionária. Não dá para eu ler direito aqui. Ai, que bênção, que maravilha. Depois fala comigo no privado, tá? Boa tarde, vovô, tudo bem? A missão na África, uau! Eu sou apaixonado pela África. Eu fui missionário no Paraguai, fiz missão na Argentina, no Uruguai, mas eu morei mesmo no Paraguai, né? E antes de eu ir ao Paraguai, eu ia para Moçambique. Eram 2 países que estavam em meu coração, era Moçambique e Guiné-Bissau. Hoje eu sou uma pessoa, eu sou viúvo, tá? E eu peço que Deus me dê a oportunidade, ainda estou com 68 anos, mas quem sabe que Deus manda uma mensagem para mim, querido, para a gente entrar em comunicação. Quem sabe que a missão da África aí, quem sabe que Deus, ele pode ainda me dar essa oportunidade de eu ir à África, passar um tempo, um mês, 15 dias, sei lá. Aos olhos humanos, as possibilidades econômicas, é impossível, mas Deus pode levantar alguém, pagar todas as minhas despesas, eu fazer a obra do Senhor, tá? E eu quero terminar os meus dias de vida servindo a Deus, né? Louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Meus queridos, meus lindos, minhas lindas, um beijo para todos vocês. Mas à noite nós faremos a nossa live às 8 horas da noite. Obrigado a todos vocês que entraram aí, tá? Quase 2 mil coraçãozinhos colocaram aí. Mas um grande abraço, tá? Orem por mim que eu oro por vocês. Um beijão.